O humor é a energia básica da mente. É um estado de ânimo que se reflete na vontade e motivação do indivíduo. Ele se modifica de acordo com o que acontece no ambiente. E é por este motivo que o temperamento influencia o modo como as situações são encaradas. Mas e quando as pessoas perdem o controle desta energia e exageram nos momentos de euforia ou tristeza? Para responder essas questões, eu abordo o tema bipolaridade com o psiquiatra Alex Terra. Olá, doutor Alex, seja bem-vindo ao Portal Gás. É correto afirmarmos que a bipolaridade é um transtorno de humor? Bem, em primeiro lugar, bom dia, Natane. Com certeza, a bipolaridade sim é um transtorno, né, bem importante, que tem uma quantidade bem considerável, né, dentro da nossa população. Alguns estudos têm demonstrado, né, mais ou menos uma taxa entre 0,5% da população até 2,5%, dependendo do local que é feito, né, os estudos. Mas então temos aí uma taxa que é considerável. Né? Se a gente for pensar em termos de procura de ajuda médica, né, a gente tem mais ou menos 10% das pessoas que buscam atendimento médico num posto de saúde normal, né, tem o transtorno bipolar. E em que momentos a bipolaridade se manifesta na vida das pessoas? Bom, a bipolaridade a gente tem que pensar assim, que ela é uma doença genética, né? Então o indivíduo ele já nasce com a propensão de expressar a doença, assim como hipertensão, assim como diabetes. Qual é o momento que isso vai se expressar? É uma loteria. Né? Então, a gente tem, normalmente, a expressão da bipolaridade, ela se dá, né, no adulto jovem, né, podendo ser na adolescência, mas isso não significa que não possa se expressar antes, né, ou depois, né, numa idade um pouco mais avançada, com 40, com 50 anos. Então, a gente tem um espectro bem amplo, assim, de início de expressão da doença. Certo. Então, pelo fato de ela ser genética, não existe uma causa no decorrer do dia a dia das pessoas que possa, enfim, acontecer a bipolaridade? Esse é um tema assim que a gente sempre tenta elucidar. Isso, na verdade, genética não significa que está isento de outros fatores, né, desencadeadores. A genética ela diz apenas que esse indivíduo tem propensão. Então, o indivíduo com a genética da bipolaridade, ele tem uma propensão dependendo do ambiente. Então, a gente tem, na verdade, uma mistura de fatores. Os genéticos, né, que estão lá determinados, e o ambiente. Então, dependendo das circunstâncias que o indivíduo está exposto, ele pode então iniciar ou desenvolver a doença, a bipolaridade. E quais são essas circunstâncias? Normalmente a gente pensa as circunstâncias de estresse emocionais. Né? Então, sobrecarga emocional. Então, como até tu trouxe no início, né, o humor ele é um componente importante da nossa vida, né, que ele regula a maneira como a gente vai reagir às circunstâncias. Né? Então, circunstâncias positivas a gente reage com humor alegre, circunstâncias difíceis a gente se fecha, né? A gente fica mais entristecido como uma reação natural e até boa para nós, para a gente poder estar refletindo sobre as coisas e poder se prevenir. Então, na bipolaridade, quando tu tem essas circunstâncias, a gente tem uma dificuldade de regular o humor. Né? Essa é a característica da doença, a dificuldade de regular o humor. Então, a gente vai para extremos. Né? O indivíduo que tem bipolaridade vai para extremos. Né? Então, esses extremos podem ser caracterizados como as crises que o bipolar tem? Sim, é interessante porque nos últimos anos, na última década, nos últimos 20 anos, assim, houve uma melhora muito importante na maneira de identificar a bipolaridade. Então hoje a gente tem, né, uma subdivisão dentro da bipolaridade. A gente tem o bipolar tipo 1, que seria o bipolar antigo, né, aquele grave que entra em psicose, que fica muito desestruturado, e a gente tem o bipolar tipo 2, que ele não chega aí a extremos desorganizantes, mas ele tem uma flutuação de humor que atrapalha muito. Ainda tem muita coisa que complica e que confunde, porque a gente tem um tipo de temperamento também, que a gente chama de busca de novidades, né? Então, que é uma expressão de personalidade que tem umas características semelhantes, assim, que flutuam mais, né? Que estão sempre querendo coisas novas, que se entediam muito rápido, e às vezes isso também pode parecer bipolaridade, mas não é. Né? A bipolaridade, a gente tem um marcador de humor, uma dificuldade de regulação de humor, em que o indivíduo com temperamento busca de novidades não é tão forte assim, não é a característica essencial dele. Né?
Então, por isso a importância da pessoa sempre estar consultando, de repente, para não confundir isso, né? Porque muitas vezes, até mesmo a TPM pode ser confundida, que uma mulher que tem TPM todo mês tem uma alteração de humor bem elevada, né? Tem que lembrar que a flutuação de humor é algo natural nas pessoas, né? Então hoje virou moda, assim, qualquer pessoa que, né, flutua de humor dizer que é bipolar, assim, né? Lembrar que bipolaridade é uma doença grave, que traz bastante prejuízo para o indivíduo, é uma doença crônica, né? Ou seja, o indivíduo, no momento que deu o start, que começou a doença, é como um diabetes, né? Eu tenho que pensar então que essa doença vai ter que ficar sob controle provavelmente para o resto da vida. A bipolaridade, como eu estava falando, ela virou moda, mas a flutuação de humor ela é muito importante na nossa natureza humana. Por quê? Porque quando eu flutuo de humor, na verdade eu enxergo um mesmo cenário, um mesmo acontecimento de formas diferentes. E isso vai ampliar a minha percepção, né, do meu ambiente. É importante até para identificar os medos, né, os riscos, o que a pessoa... Claro. A gente sempre tem essa ideia de que feliz, a gente deve estar sempre feliz, né? Mas às vezes estar com medo, estar triste também, não que seja desejável o tempo todo, mas é importante a gente passar por essas emoções também, porque elas nos alertam, elas nos fazem enxergar de maneiras diferentes. E como tratar a bipolaridade? Bom, a bipolaridade, então, depois que a gente identifica ela, né, a gente tem vários recursos, né, para poder tratar. Né? Então, o bipolar, diferente do deprimido, o deprimido a gente usa apenas o antidepressivo. Né? Já o bipolar, no uso de antidepressivo, né, a pesquisa, a prática médica mostrou que alguns indivíduos, a maioria dos bipolares, eles podem ficar mais instáveis apenas com o uso do antidepressivo. Então, aí, a gente identificando a bipolaridade, a gente vai utilizar uma classe de medicações que a gente chama de estabilizadores, tá? Do humor. E além do tratamento através de medicação, o que mais as pessoas bipolares podem fazer no próprio dia a dia, enfim, que possa amenizar um pouco os sintomas da... Bom, hábitos saudáveis de vida são sempre muito importantes para o equilíbrio, né, do nosso organismo e do nosso humor, né, da nossa mente. Então, a questão da atividade física, né, da alimentação saudável, né, o autoconhecimento é uma coisa que provém também, né, é um fator que provém o equilíbrio. Né? Então, no momento que eu inicio a fazer uma psicoterapia, eu me conheço melhor, eu começo a conseguir fazer leituras das minhas emoções com mais agilidade, e aí eu posso intervir nisso, né? Eu não deixo que elas tomem conta. Então, tudo isso são fatores que protegem o indivíduo. Então, tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço.